nunca te contou sobre investimentos. Primeiro, eu sou um gerente de investimentos, então eu sou um gerente do Banco Safra. Então, o que até hoje você teve de contato com o seu gerente, que ele acabou não te passando e colocando sempre os objetivos do banco e os dele na frente dos seus. Então, aqui é para a gente mudar um pouquinho, sensibilizar vocês do que é investimentos e o que tem disponível hoje no mercado, para vocês também poderem confrontar os gerentes de vocês atualmente. Antes de mais nada, a gente precisa de um alinhamento prévio. O mundo do mercado financeiro tem sua própria linguagem, né? Assim como os advogados, os economistas falam de um jeito muito técnico, e o mercado financeiro também tem suas peculiaridades. E aí vem aquela sopa de letrinhas, normalmente siglas, abreviações, enfim. Então a gente vai fazer um breve alinhamento com vocês aqui. Primeiro, poupança, acho que todo mundo conhece, é o agente aí que gera lastro para financiamentos imobiliários hoje no Brasil. Então, a poupança foi disseminada fortemente por muito tempo pelos governos brasileiros, justamente para a população ter um valor ali de reserva, mas também para fomentar a questão do financiamento imobiliário. Então, ele gera um lastro aí para esses financiamentos. Então, por isso que não é em todo lugar que você encontra financiamento imobiliário, porque precisa ter um lastro em relação a isso e é relacionado à poupança. A poupança, antigamente, ela rendia, de certa forma, muito bem. Então, quem tem poupança aí acima de 20, 30 anos de histórico, né, de depósitos, ela tem uma certa rentabilidade que eu diria que é boa. Até não compensaria, às vezes, até estar saindo, precisa até tomar cuidado com isso. Mas ela sofreu uma alteração, alguns anos atrás, que ela ficou atrelada à taxa Selic, que está ali logo depois. Então, toda vez que a Selic abaixa ali em torno de 8%, a poupança ela também acompanha essa redução. A partir do momento que ela passa os 8%, a poupança chega num limite aí de 0,60 e poucos por cento ao mês. Então, a poupança ela tem um limitador. Com a Selic alta acima de 8%, ela se limita a uma rentabilidade. A poupança não tem imposto de renda, então tem essa vantagem, e ela tem a questão do resgate diário. Só que ela tem uma regrinha também que às vezes acaba ficando oculta e as pessoas não sabem. A poupança ela só paga rendimento com 30 dias. Então, se você aplicou o dinheiro, tirou o dinheiro antes de 30 dias, você não recebe nada. Então, ela não tem uma rentabilidade diária. Então, é isso que ela tem essa questão. Então, a poupança ela é um investimento de entrada para quem vai fazer aplicações, mas hoje a gente tem diversas opções semelhantes a ela que vão rentabilizar mais, mesmo que você pague até imposto de renda. Inflação. A inflação é um indicador de referência que a gente tem que o nosso dinheiro vai perdendo valor em relação ao tempo. Então, quanto mais inflação, menos poder de compra para as pessoas. Então, a gente precisa acompanhar que o nosso dinheiro que está aplicado, ele precisa ter uma rentabilidade que supere a inflação. Isso em situações normais de economia. Quando a gente tem um aumento muito abrupto da inflação, nem sempre a gente vai conseguir combater isso de imediato. Mas a ideia é que os seus investimentos eles ultrapassem a inflação para você realmente ter um ganho real. A taxa Selic que eu falei que é referência para a poupança é a taxa básica da economia, referência do mercado financeiro, instrumento de política monetária aqui no Brasil, e hoje ela está no patamar de 13,75, ou seja, tudo que se refere a investimentos e a empréstimos, a taxa Selic é uma referência. Por que eu falo isso? O banco, quando ele vai emprestar dinheiro para você, ele tem um risco para emprestar dinheiro para você ou para sua empresa. Quanto que ele vai cobrar em relação a isso para ele ter também lucro em relação à operação? Ele vai perceber que se ele comprar uma dívida do governo federal, ele vai receber ali pelo menos 13,75 ao ano. Então, o banco, na tesouraria dele, ele entende que, tipo, para eu ter resultado, eu precisaria pelo menos compensar esses 13,75. Então, ele tem como referência esse valor de taxa anual para poder emprestar para você. Então, ele vai superar ali os 1,15, 1,20
para te emprestar o dinheiro, que para emprestar para você é mais caro, é menos risco emprestar para o governo federal, compra um título lá, empresta o dinheiro ao governo federal e recebe 13,75 depois de um ano. Então, ela é referência para empréstimos e também para investimentos. Se o governo federal me paga 13,75, lógico, vou pagar imposto de renda sobre essa rentabilidade, eu preciso ter uma remuneração superior se eu for comprar um CDB, que é um título de um banco. Ou se eu vou comprar um título de uma empresa, comprar uma dívida dela, que é uma debênture, um CRI, um CRA, enfim. Eu preciso ter uma recompensa maior, que senão eu vou lá no site do Tesouro Direto, compro um título público atrás de uma corretora e recebo 13,75 menos imposto de renda. Então, para o investidor, você precisa ficar claro em relação a isso. O CDI é um indicador do mercado financeiro que ele normalmente é 98% da taxa Selic. Ou seja, quando o banco fala lá que vai te pagar um CDB de 100% do CDI, ele praticamente está te falando que ele vai pagar a taxa Selic para você. Então, hoje, não faz sentido você ter uma aplicação que pague menos de 100% do CDI, porque é 100% da taxa Selic. Então, quando você tem um título bancário, um CDB, que você vai lá no banco e ele fala que vai pagar 80% do CDI, 90% do CDI, 99% do CDI, para e fala para ele, eu tenho certeza que você tem coisa melhor para me oferecer do que isso. Porque 100%, qualquer player hoje no mercado tem para te oferecer. Então, cuidado com as enganações. Às vezes tem lugares que falam, aqui você deixar o dinheiro aqui na conta corrente, você vai ter 115% do CDI. Só que ele coloca isso e coloca as letrinhas miúdas lá. Se o dinheiro ficar aqui por 2 anos, eu vou te pagar 115% do CDI. Se você resgatar antes, aí tem uma tabela regressiva que ele não te paga os 115% do CDI. Então, muito cuidado com as propagandas que te influenciam em relação a algo que está muito além da normalidade. Então, tudo que tiver no patamar de 100% do CDI, ou no patamar de 13,75, você sabe que está no normal. Um pouco a mais que isso, normal. Muito a mais que isso, ponto de atenção. Investigue realmente se é isso mesmo que eles estão te pagando. Tem hoje que quem pague? Tem. Mas tem que ser alguém de confiança sua, com credibilidade, e uma instituição também que te referencia isso. A Ibovespa é a Bolsa de Valores do Brasil. Ela tem um indicador, que é o índice da Bovespa, o Ibov, que sempre está lá nos jornais, falando que caiu a Bolsa, subiu a Bolsa todo dia. É um indicador da média das movimentações do dia na Bolsa de Valores. Então, ele é uma referência. Não quer dizer que a Bolsa está boa ou está ruim. Há empresas que estão subindo e há empresas que estão caindo. Quando dá negativo é que teve mais empresas perdendo valor na Bolsa do que empresas que aumentaram o valor na Bolsa. Então, é só uma referência para você também usar de benchmark, que a gente chama, de você usar de referência para os seus investimentos. Esse é um gráfico para vocês entenderem as referências que a gente faz no mercado. Então, aqui a gente tem poupança, em branco aqui, ó. A gente tem inflação, que é o azulzinho mais quase verde aqui, e tem a taxa Selic, tá nesse patamar. Então, por que eu trago isso? São 3 indicadores que a gente tem de referência em renda fixa. Então, eu tenho a poupança como aplicação, a inflação como indicador de mercado, mas eu tenho investimentos que ficam atrelados à inflação também, que são os famosos IPCA mais uma taxa pré, que os bancos pagam num CDB, numa LCA, enfim. E a taxa Selic também é um indicador de mercado. Percebam que eles têm uma correlação, estão sempre muito próximos, às vezes algumas disparadas em relação a isso, mas é algo normal. Hoje no Brasil, a política monetária usa a taxa Selic para aumentar ela quando a inflação está alta. Perceba que a reação, né? A inflação subiu e aí começa a subir a taxa Selic. Então, o Banco Central vai lá e começa a subir justamente para combater a inflação. O que ele faz? Quando ele aumenta a taxa de juros, ele comprime a economia. As pessoas deixam de investir, porque fica mais caro pegar empréstimos, compensa não investir mais, porque também compensa deixar o dinheiro no mercado financeiro. Então, ele vai inibindo isso e também fica mais caro você comprar
em prazo, consumir. Então, ele vai reduzindo a demanda. Com isso, os preços vão caindo. Quem vende entende que começou a desaquecer a economia, a demanda não vende mais, ele precisa produzir menos para vender à altura. Então, a inflação começa a arrefecer. Essa é a política hoje adotada no Brasil e na maioria dos países hoje. Por isso que vocês estão vendo hoje um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, que dão mais notícia a isso. Então, vamos lá, eles são correlacionados, são semelhantes. Quando você inclui um indicador que não é correlacionado, você tem uma deturbação da informação. Então, vou colocar aqui. Coloquei o índice Bovespa com os mesmos indicadores que estavam antes. Só como é que fica diferente o gráfico? A linha anterior são as mesmas. Só que num gráfico que você tem um ativo ou uma informação mais volátil, você tem algo que você fala, nossa, que diferente. Então, assim, é um engano correlacionar informações que são distintas. Eu tenho o indicador da Ibovespa, que é algo volátil de renda variável, com outros 3 indicadores que são de renda fixa. Então, cuidado quando apresentarem gráficos, e aí, por exemplo, a gente está dando um horizonte de 10 anos. Se eu trouxesse para você um horizonte de 2015 até 2019, você falava, nossa, renda variável é muito melhor do que renda fixa. Então, muito cuidado com isso, porque se você não tiver uma boa orientação, você cai na armadilha, às vezes, de entrar numa renda variável e, num curto prazo, acabar perdendo dinheiro. Você fala assim, nossa, a Bolsa de Valores não é para mim, não funciona, só perde dinheiro. Porque se eu trouxer num horizonte de 30, 40 anos, você vai ver que o índice Bovespa está muito próximo do CDI, que é a taxa Selic, ou até perde para a taxa Selic. Então, muito cuidado com isso, porque numa visão de muito curto prazo ou de muito longo prazo, você pode ter a informação e falar, um está ganhando e outro está perdendo. E não é assim que funciona. Você tem que entrar nos objetivos de cada um, nos objetivos de cada cliente, nos ativos que vão ser adquiridos e os propósitos disso. Senão você cai na armadilha de ter uma, que a gente fala de referência, né? Você olha, vê aquilo ali, tem como referência esse gráfico e fala, eu vou escolher esse ativo por causa disso. Então, muito cuidado com isso, que é uma armadilha que se usa comercialmente para iludir o cliente que ele tem que adquirir aquele título. E não é assim que funciona. Bom, feito esse alinhamento inicial, eu gosto de dizer que dinheiro precisa ter sentido. Ele precisa ser poupado e ele precisa ter um objetivo. Na minha visão, os meus clientes são de longo prazo. Eu quero tê-los por 30 anos, 40 anos. Mas o dinheiro deles não é para ficar aqui comigo eternamente. O dinheiro deles vai ficar comigo temporariamente. Por quê? Ele tem que atingir um objetivo. Ele tem um propósito por trás, tem que fazer um sentido. Ele tem que usar aquilo para ampliar um patrimônio, aproveitar uma oportunidade, realizar uma viagem, um sonho, enfim, que seja uma casa, que seja uma viagem, que seja um carro. Mas o dinheiro aqui comigo é transitório. E eu vou fazer. O seu gerente de banco precisa passar isso, ele precisa entender e colocar para você que, independente das minhas metas, o cliente tem que atingir os objetivos dele. E o cliente tem que ter essa consciência que o dinheiro não precisa estar ali só por estar. Ele não pode estar ali guardado só por estar. Então, isso precisa estar bem claro para quem poupa, que você tem que dar sentido para ele. Senão o dinheiro não tem dono, vai para qualquer coisa. Você usa para algo que não era o que você realmente gostaria. Então, para isso que serve ali o gerente de banco, para isso que serve o gerente de investimentos, um assessor de investimentos, para te ajudar a chegar onde você quer, através de dinheiro, através da rentabilidade disso. E lógico, não só gasto, mas também comemorem, né? Às vezes a gente chega no final da vida aí, tem dinheiro no banco, tem dinheiro poupado, tem patrimônio, mas não comemorou, não aproveitou como gostaria. Renda fixa para reserva e oportunidades. Então, quando a gente fala de renda fixa, são aqueles ativos que eu falei, são referenciados à taxa Selic, referenciados ao CDI, e aí a gente tem a poupança, como eu falei, tem os títulos públicos do governo federal, que você consegue comprar direto no Tesouro Direto,
mas precisa deixar ele entesourado numa corretora de valores. Os grandes bancos hoje têm as corretoras, como o Banco Safra tem, XP tem, BTG tem, enfim, inúmeras instituições para você deixar lá entesourado o dinheiro. Os CDBs são os títulos dos bancos, normalmente aí que vocês talvez conheçam, tem mais contato. São esses que eu falei que eles precisam pagar no mínimo 100% do CDI, então você precisa ficar atento a isso, mas eles também existem pré-fixados, tem taxas pré-fixadas ou taxas com IPCA mais taxa pré-fixada. Então, um mix de oportunidades você pode ir aproveitando ao longo do tempo e compondo seus investimentos. A LCI, a LCA, CRIO, CRA e debêntures são títulos referenciados a empresas, dívidas de empresas. O CRIO, CRA de imobiliário e agronegócios, debêntures para qualquer tipo de empresa. CRI e CRA são isentos de imposto de renda. Então, são dívidas de empresas que vão te pagar uma taxa para você, seja pós-fixada, que é o 100% CDI ali, ou uma taxa pré, que são isentos de imposto de renda. Ou seja, você vai ter um ganho real maior do que os produtos que têm imposto de renda. O CDB, por exemplo, tem imposto de renda. Título público, imposto de renda. Então, as escolhas desses ativos, você precisa observar bem para, às vezes, não tá entrando num ativo muito parecido com o outro, mas você vai ter imposto de renda em um e no outro não. LCA e LCI são títulos de bancos que são atrelados a dívidas de empresas. Então, por isso eu coloquei no mesmo critério que CRI e CRA. E o LCA e LCA também são isentos de imposto de renda. Então, se você tem hoje um CDB, por exemplo, pré de 14% ao ano, paga 14% ao ano, no mesmo banco você vai ter LCI e LCA que vai te pagar ali 12% ao ano. Só que a LCI e LCA não tem imposto de renda. E no final, ele vai dar mais do que o CDB de 14% ao ano, porque o CDB vai tributar a rentabilidade, dependendo do prazo, de 15% a 22,5% de imposto de renda. Então, o seu gerente não te conta, mas tem essas oportunidades hoje para você. E as debêntures é um mundo alternativo aí, que nem todos os investidores conhecem e acessam, mas que são excelentes oportunidades também, que são dívidas de grandes empresas. Então, se a instituição bancária que você está ali ingressou na instituição bancária, ela tem, às vezes, ofertas para você de debêntures, que são dívidas de empresas como Raízen, Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, enfim, instituições gigantescas que emitem debêntures, emitem dívidas para o consumidor, para o cliente estar adquirindo, e eles pagam muito bem, normalmente acima da média do mercado, porque eles querem atrair recurso para justamente realizar investimentos. São títulos de longuíssimo prazo, normalmente de 10 anos, com vencimento, que você tem que carregar até o final, mas que tem um mercado muito forte secundário de compra e venda desses ativos, que é um mercado que a gente chama de balcão ali de secundários, que é igual à bolsa. A bolsa é um mercado secundário, você compra e vende ações num mercado secundário. Só como a debêntures não é tão disseminada, as pessoas não têm tanto acesso a ela. Então, renda fixa é para você deixar a sua reserva financeira. Então, toda vez que você começar a investir, André, eu quero começar a guardar dinheiro. Primeira coisa, reserva financeira. E aí você vai entrar na renda fixa. Então, eu vou guardar dinheiro, ou se você tem um propósito muito bem definido, eu quero comprar um carro daqui 2, 3 anos, renda fixa. Quero trocar de carro esse ano, renda fixa. Então, curto prazo, imediato, oportunidades, reserva financeira. Quero começar, não tenho nada, reserva financeira. André, quanto de reserva financeira tem que guardar para ficar um colchão legal e ter uma reserva satisfatória? 12 meses. Então, busque ter essa reserva, esse colchão de 12 meses da sua renda ou do seu custo de vida padrão ali, mensal. 12 meses. Guarda 12 meses, vai te dar tranquilidade mental, e guarde renda fixa, porque você sabe que o risco é baixíssimo, você vai ter uma rentabilidade esperada, vai estar ali rentabilizando ao longo do tempo, e você sabe que aquele dinheiro, você não vai perder aquele dinheiro. Proteção. Hoje tem já o FGC, que é um ativo que foi muito disseminado aí no mercado financeiro, que era para atrair os consumidores e acabaram colocando uma trava. Porque o FGC ele te garante, é um seguro
uma associação das instituições que fizeram um seguro e ele te garante ali, se o banco quebrar, por exemplo, ele te garante o seguro de te reembolsar até R$250 mil por CPF, por instituição. Então, se você tiver R$1 milhão ali em 4 instituições, e as 4 instituições quebrarem, você vai ter a restituição do valor ali. Só que acontece, isso limitou um pouco as argumentações e deixou os clientes que têm mais de R$250 mil com medo. Vou deixar meu dinheiro num ativo que não tem FGC, debênture, por exemplo, não tem FGC. Então, isso limitou a visão das pessoas em relação a expandir os investimentos. Risco só existe se eu desconheço o que eu estou fazendo. Então, o risco está ali, existe, tem um que é menor, que é maior, mas não pode te impedir de aplicar porque você tem um risco maior para investir. Vai depender do seu objetivo e do seu apetite em relação a ter retornos maiores. COE é uma estrutura que foi criada pelos bancos, que é uma operação estruturada, que te dá uma forma de experimentar ativos de maior risco, só que protegidos. Então, você pode se expor no mercado de renda variável, por exemplo, comprar um COE de Petrobras. O banco vai comprar ações da Petrobras, você vai ficar exposto àquela rentabilidade negativa ou positiva, só que o banco fala para você, se chegar no final do período do que a gente combinou, e a Petrobras der negativo, eu vou te pagar o que você investiu. Então, você pôs R$100 mil, a Petrobras caiu 40%, eu vou te dar R$100 mil. Se a Petrobras subir 20% no final do período, eu vou te pagar os R$100 mil mais 20% que a Petrobras subir. Então, é uma maneira transitória de você entrar no mercado variável e falar assim, pô, isso aqui pode ser interessante. Então, eu experimento dessa forma e depois eu vou realmente no mercado variável. Porque dessa forma o banco te garante aí uma segurança em não perder dinheiro. Existem outros tipos de operações estruturadas, mais agressivas na Bolsa de Valores, que te proporcionam ganhos alavancados. Então, é como se fosse uma operação onde eu quero comprar a Petrobras e eu acredito que ela vai subir 10%. Então, o banco faz uma operação que, se realmente ela subir 10%, ele te paga 20% da operação. São operações mais complexas que existem hoje no mercado e que as pessoas ganham dinheiro alavancado em relação a isso. Tem que estar muito bem assessorado, tem que ter um profissional especializado nisso, tem que ter uma instituição com credibilidade para você também não perder essa oportunidade e não cair em armadilhas também. Renda passiva. O meu objetivo, André, é gerar renda futura, como se fosse uma aposentadoria, para eu ter ali o recurso, como uma renda, como se fosse uma aposentadoria no futuro. Minha visão, ações, fundos imobiliários, e hoje a gente tem também as opções de renda fixa cuponada. Qual que é a diferença dos três? A LCA, a letra financeira ou a LCA cuponada é uma renda fixa que ele vai te garantir um valor pago por ano e vai te pagar os juros na sua conta corrente, como se fosse realmente uma pensão. Só que o valor principal ele não muda. Então, você aplicou R$1 milhão ali, vai receber 1% ao mês durante 5 anos. Ele vai te pagar 1% ao mês ali, só que aí no final de 5 anos você vai resgatar 1 milhão. Então, é garantido que você vai ter 1 milhão que você recebe juros ali no mês a mês. Qual a diferença de ações e fundos imobiliários? Quando você compra uma ação, você compra ela num valor do mercado daquele momento. Fundo imobiliário é a mesma coisa, hein? Só que aí, em relação a ser ações, são cotas. Eles vão te pagar valores periodicamente, alguns mensais, nos casos de ações tem mensais, trimestrais, semestrais, anuais. Fundos imobiliários vão te pagar mensalmente. Eles te pagam isso em forma de compensação, só que eles sofrem, o preço da cota ou da ação sofre em relação ao tempo. Então, no momento que você precisar sair, pode ser que esteja desvalorizado ou valorizado. Então, se você aplicou 1 milhão, pode ser que você saia com 1 milhão e 100, pode sair com 900 mil. Só que você já recebeu ali os dividendos e os aluguéis dos fundos imobiliários ali ao longo do tempo. Então, a ideia é não tirar esse dinheiro em hipótese alguma. É você aplicar, comprar isso ao longo do tempo. Quando chegar daqui 20, 30 anos, você continuar recebendo essa renda passiva num volume significativo e que te mantenha o seu padrão de vida naquele momento. Sucessão patrimonial, a gente tem opções hoje que são seguro de vida, previdência privada, mas que você precisa ter um profissional também muito bem especializado para você entender isso a fundo
e usar isso de um artifício para realmente você ter uma sucessão patrimonial de forma segura e que te gere um retorno significativo, a ponto de, às vezes, dobrar o valor que você tem de patrimônio para os herdeiros que virão aí, no futuro. Bom, pessoal, o tempo é curto, mas é uma pincelada, eu costumo falar que é uma pílula, esses momentos que a gente tem aqui no Recomendo, uma pílula de conhecimento para vocês, é uma forma de vocês entenderem e colocar para vocês que há uma maneira diferente de ver os investimentos, que você tem que confrontar o seu gerente de banco, o assessor de investimentos, do que ele está te oferecendo, e realmente se aproximar dele, ter um bom relacionamento com ele, para ele realmente te passar as oportunidades que realmente lhe cabem, que atendam os seus objetivos. Que ele não fique amarrado a só as metas que ele tem que cumprir, só o que o banco tem que ter de resultado. Ele tem que estar preocupado justamente com o que você vai ter de retorno e para você fazer crescer esse patrimônio seu. Então, meus contatos aí, o DDD do Paraná, de 44, mas eu fico situado em Campinas. Hoje o Safra consegue atender nível Brasil, de qualquer lugar do Brasil. Então, estou à disposição, tirem dúvidas, fiquem à vontade, agora ou depois, para eu poder ajudá-los vocês de alguma maneira.